Estávamos falando que o Gelbi, no ano de 1966, ele vai para o Rio de Janeiro servir o Exército. Em 13 de maio de 2017, a banda M5 ela foi contratada para tocar no Dia das Mães na AABB, uma iniciativa do Rotary Club de Mimoso do Sul. Os componentes foram Mundo, Bruno, Nego Jairo, Gelber e o Jorge Máscara. E essa história interessante que eu vou contar aqui agora foi um dos momentos da banda M5, que foi o projeto Mobral. O Brasil estava querendo acabar com o índice de analfabetismo do Brasil e criou o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Então vamos entender o que esse movimento tem com a banda M5. O Movimento Brasileiro de Alfabetização ele foi criado em 1970 pelo governo federal com o objetivo de erradicar o analfabetismo do Brasil em apenas 10 anos. Era o prazo que o Mobral tinha. E o Mobral ele foi extinto em 1985. Mas por que eu estou falando do Mobral aqui? Porque essa sigla, o Mobral, resolveu investir em eventos culturais. E foi o Mobral, denominado um ramo do Mobral chamado Mobral Som, que nós colocamos o apelido de Mobral Teca. O M5 foi a banda escolhida para tocar neste evento. Então vejam vocês já o avanço da banda M5. Tá? O Mobral, o projeto Mobralteca, para diminuir o índice de alfabetização do Brasil, contratou a banda M5 para brilhantar as suas apresentações, para incentivar os meninos a estudarem, acabar com o analfabetismo no Brasil. O Mobral criou esse movimento cultural. E a banda M5 deu essa sorte, foi a contratada para brilhantar esse evento que tinha nível nacional, gente. Então, a Mobralteca, que virou Mobral Som, era, na verdade, o que ele era? Era um caminhão itinerante que servia de propaganda, chamando os meninos para cursarem Mobral. Então, para eu criar uma atratividade, eu colocava uma banda para tocar. E ali eu chamava os alunos, contava a história do Brasil, do Mobral, e tudo abrilhantado pelo M5. Então, uma oportunidade assim tremenda para a banda. Ela vai ganhando notoriedade nacional. E esse caminhão itinerante era tipo um trio elétrico. Então, nós não estávamos acostumados com isso, O trio elétrico é uma invenção da Bahia. E nessa década, nessas épocas que nós estamos narrando, nós nunca tínhamos visto, já tínhamos ouvido falar no trio elétrico, Dodô e Osmar, mas a gente não tinha vivenciado isso. E esse projeto era exatamente isso. Era trazer um trio elétrico onde botava uma banda para tocar em cima e divulgava, fazia propaganda, botando os alunos para estudar, que o Brasil queria acabar com o analfabetismo em 10 anos. Inclusive, para quem conheceu, fora a Cileda Persiano, a esposa do Beto Persiano, Quem promoveu este evento? Ela foi contratada pelo Mobral para fazer essa divulgação do Mobral aqui no nosso estado. Então, uma pessoa de Mimoso. Aí resolveu contratar uma banda de Mimoso. E ela foi contratada para ser a administradora do Mobral aqui de Mimoso, quando a Mobralteca, a Mobral Som, passou pelo município de Mimoso. Eles percorreram os estados do Espírito Santo, as cidades principais do estado do Espírito Santo. E quando
da vinda desse caminhão itinerante, que era, na verdade, um trio elétrico. Ela era quem organizava os eventos, estou falando da Cileda Persiano, através de um investimento do governo federal. Então, foi da Cileda a ideia de contratar a banda M5 para tocar, uma vez que ela era a administradora do projeto Mobralteca, que depois virou Mobral Som. Nesta época, gente, encontrar um luthier é uma raridade, tá? O que é um luthier? É aquela pessoa que conserta instrumentos musicais. Nós chamamos de luthier, é uma palavra em francês, né? Que é o profissional que conserta instrumento. E isso era uma dificuldade danada. E lembram vocês que eu falei aqui que o contrabaixo da banda tinha o braço empenado, né? E como eu disse, né, contei a história desse contrabaixo, eles foram atrás de um luthier para consertar este contrabaixo, que foi o luthier Márcio Zaganin. Esse camarada é lá de São Paulo. Eles saíram de Mimoso, foram atrás desse camarada lá em São Paulo para ver se ele dava jeito no contrabaixo. E o contrabaixo era da marca Tajima. Existiam outras marcas de contrabaixo. Existiam a Gibson, né? Existia também as guitarras Fender, a guitarra Ibanez, a Yamaha, a Fernandes, a Varick, existe a Martins, a Jackson, a Epiphone e muitas outras. Mas o nosso era da marca Tajima. O contrabaixo, o danado do contrabaixo de braço empenado. Quando o Mário Pinotti foi o inspetor sanitário rural do Departamento Nacional de Saúde Pública, e depois nós demos a sorte que ele foi ministro da Saúde nos governos de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas governou 1950 a 1954, a segunda, governança de Getúlio Vargas. E de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi de 55 até 60. Esse camarada foi o diretor do Departamento Nacional de Endemias Rurais. Mas por que eu estou falando isso? Agora vem explicação. Estou falando isso porque o seu Enes, o pai do Gelber, ele foi ao Rio de Janeiro para se encontrar com este ministro. Foi lá para pedir uma verba para ajudar na construção do Hospital Apóstolo Pedro. Então vejam vocês que viagem no tempo, né? Seu Enes sai daqui de Mimoso para ter contato com o ministro lá no Rio de Janeiro para pedir uma verba para usar aqui no Hospital Apóstolo Pedro. Tanto o seu Enes quanto o Jorge Moura, gente, é pai do Jorginho Cabeleireiro. Eles ajudavam muito nesta tarefa de trazer dinheiro para o hospital, buscar donativos, buscar uma arrecadação para o Hospital Apóstolo Pedro. A dificuldade, gente, era tanta que os meninos tiveram que aprender a soldar. Você sabe que cabo de instrumento musical dá muito defeito. E então você tem que fazer de tudo, Começa dar aqueles ruídos, os meninos iam, eles mesmos consertavam os cabos. Tiveram tudo que aprender a soldar. Eu estou falando isso porque muitas pessoas contribuíram para a formação da banda. Então cada uma entra com um pedacinho da história que vai
produzir, que vai formar a banda M5. Outro que muito contribuiu para ensinar o Gelber a tocar foi o Wilson Oliveira. O Wilson Oliveira é primo do Gatinho. Ele tocava muito, gente, muito, 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 muito. Em Mimoso, né, aqui mesmo, no Municipal Lítero Clube, tocou a banda Johnny Maza. Né? Não sei se vocês se lembram da banda Johnny Maza. Essa banda era a paixão da Rosângela Guassoni, irmã do Giló. Ela descobriu essa banda, né, e trouxe, era uma banda maravilhosa para brilhantar os nossos bailes, né, os nossos bailes de gala aqui da nossa cidade. E foi a primeira vez que o nosso público conheceu a luz negra. Então, foi o Johnny Maza que trouxe, que mostrou, né, que apresentou no Municipal Lítero Clube a danada da luz negra. Aquilo encantou, né, os meninos, né, a luz negra. Quando o Gatinho, né, Gatinho, o nome dele é Sebastião Geraldo de Oliveira. Quando o Gatinho viu o efeito desta luz, o Gatinho ficou alucinado. Claro que veio na ideia dele, nós temos que comprar uma luz dessa. Rapaz, que luz! Que efeito maravilhoso era a luz negra. Gatinho enlouqueceu de vontade de adquirir uma luz dessa. E Gatinho, um dia, viajando para Cachoeiro, ele percebeu e encontrou uma loja, né, que vendia a tão sonhada luz negra. E imediatamente, na empolgação, Gatinho comprou uma. Só que usou o dinheiro da banda M5. Né? Gatinho não comprou com o dinheiro dele. E foi um investimento muito caro. Mas também, gente, foi um material assim que eu diria fantástico. Né? Porque era a atração dos bailes do M5 a luz negra. A gente não conhecia a luz negra. Né? Na verdade, a luz negra era nada mais que uma lâmpada que emitia raios ultravioleta. Mas o efeito dele num baile, né, era assim sensacional. E ao refletir sobre superfícies de cores claras, elas refletem a luz violeta, que promove um efeito muito bonito nas roupas das pessoas. As roupas brancas ficam todas azuis, um azul neon, uma coisa linda dentro de um salão de baile. Então todo mundo ficou encantado com a danada da luz negra. E lembramos também, né, os efeitos da luz estroboscópica. Logo que surgiu, né, acendia a luz estroboscópica, todo mundo ficava em câmera lenta. Era um efeito muito legal, né, para as bandas de rock, para a garotada que gostava, né? Nossa, luz negra e luz estroboscópica fizeram sucesso nas bandas de nosso tempo. 5 de agosto de 1973. Depois, a banda conseguiu comprar 3 lâmpadas americanas que produziam o efeito do jogo de luz. Então vejam vocês que a gente vai contando, né, toda a evolução da banda, passando pela luz negra, pela luz estroboscópicas, pelo jogo de luz, né, tudo com lâmpada importada, eram lâmpadas japonesas. O custo disso, a cada novidade, os salões de bailes enchiam, né? O municipal, gente, era um baile de gala. Só entrava vestido a passeio completo. O menino tinha que estar de sapato, tinha que estar de meia, tinha que usar terno e gravata. Mal vestido
não entrava no Municipal Lítero Clube. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. Todo dia é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. Oh, é tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra. O Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Para promover o crescimento econômico e gerar empregos. Para levar melhores condições de vida para a população mais carente. Para incentivar investimentos e conectar os brasileiros. É para isso que o governo federal trabalha. Para que o Brasil seja sempre a pátria do desenvolvimento. A pátria que cresce e melhora a vida de todos os brasileiros. A pátria trabalhadora Brasil. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A produção agropecuária do nosso Brasil é o maior plano safra da história. Ministério da Agricultura e Pecuária, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigos, é Gotinha! Que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil. E para dar início ao movimento nacional pela vacinação, vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Tio, não atende não. Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver. Sou eu que vou ter que socorrer o garoto. Não atende não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Detran, Governo do Distrito Federal. Retornando ao nosso bloco, chegamos na data de 5 de agosto de 1973. Foi uma data muito marcante porque aconteceu a primeira transmissão do Fantástico na Rede Globo. E a banda ficou muito encantada com as 3 lâmpadas que faziam parte do seu jogo de luz. E isso juntou-se, né, com a primeira transmissão do Fantástico e vamos ver
o que deu, que acontecimento, né, produziu essa informação. Nesta época, quem empresariava a banda M5 era o Luiz Cornélio. Luiz Cornélio foi casado com a Filomena Amena e ele morou algum tempo aqui em Mimoso, ali no Alto São Sebastião. Inclusive foi ele, o Luiz Cornélio, que produziu a primeira escola de samba desfilar em Mimoso, chamado Índios Apaches. Essa escola de samba partiu lá do Alto São Sebastião. Nunca na vida Mimoso teve uma escola de samba. Foi a primeira escola de samba a desfilar em Mimoso. Índios Apaches, que saiu lá do Alto São Sebastião e foi produzida pelo Luiz Cornélio, hoje também já falecido. Seu Luiz, que era casado com a Mena, filha do cabo Vitor. O Luiz morava aqui perto de casa, né, no Alto São Sebastião. Inclusive foi ele que produziu isso que eu acabei de dizer, o primeiro desfile de escolas de samba em Mimoso do Sul, que saiu aqui do Alto com o nome de Partido Alto. O tema da escola de samba foi Índios Apaches. E eu desfilei nesta escola de samba. Eu e a Helena Santana saímos na comissão de frente, abrindo o desfile de Índios Apaches. O Gatinho, o nosso saudável Sebastião Geraldo Oliveira, ele era um camarada, gente, fantástico. Foi ele quem idealizou o Festival de Alegre. É preciso divulgar isso aí, tá? Aquele festival famoso de Alegre, quem deu início a tudo isso, quem idealizou, foi o Gatinho aqui de Mimoso, logo depois que ele foi morar em Alegre. Foi seu primeiro inventor e criador do Festival de Alegre, foi o Gato Lessa. Gelber também aprendeu muito com o Manel Francisco de Moraes Melo, popular, gente, Chiquinho de Moraes. Famoso na televisão, é o maestro Chiquinho. Era músico, era arranjador, ele era pianista e também era maestro. Ele trabalhou, inclusive, gente, com Chico Buarque. Trabalhou também com Edu Lobo. Ele trabalhou na Rede Globo nos especiais de Roberto Carlos. A empregada da casa do Carlinhos Alfaiate era tia do maestro Chiquinho. Então o Gelber estudou muito no livro intitulado Templo da Música, de Robert Flood, que foi publicado pela Polar Editora. Outro que também participou foi o Zimbo Trio, que foi formado em março de 1964, lá em São Paulo, formado por Luiz Chaves de Oliveira da Paz. Nós o chamávamos de Luiz Chaves, que tocava contrabaixo. Rubens Alberto Barsotti, o Rubinho, que tocava bateria. E o Hamilton Godoy, que tocava piano. A primeira apresentação como Zimbo Trio foi lá na Boate Oasis, em 17 de março de 1964, acompanhando a cantora Norma Bengel. O show foi produzido por Aloysio de Oliveira e uma das músicas tocadas foi a música Consolação, de Baden Powell e Vinícius de Moraes. E ainda nesse ano, seriam os intérpretes da música de Rogério Duprá para o filme de Bengel, denominado Noite Vazia. Então vejam vocês como muitas pessoas, né, do ramo artístico também está junto
da nossa história aqui, né, narrando a criação da banda M5. Se vocês se lembrarem, nesse tempo, só existiam no Brasil os instrumentos da marca Janine. A Janine foi uma marca brasileira de instrumentos criadas em 1900. Janine, ele era um imigrante italiano e tinha como profissão a arte do luthier, que é a arte de fabricar, de consertar, de adornar instrumentos acústicos musicais de madeira e corda. Inclusive, na década de 1930, ele passou a produzir também o encordoamento. Existiam os violões Trovador, fabricados pela Giannini. Isso na década de 1940. Numa ocasião, o Olívio trouxe um guitarrista para Mimoso. Este guitarrista, ele tocava na banda Los Bravos. Los Bravos, gente, era uma banda espanhola que foi formada em 1965. E foi através deste guitarrista que eles puderam ver e conhecer um pedal produzido pela Bosch, que era a Bosch, né, era uma empresa alemã fundada por Robert Bosch, com sede lá em Stuttgart. Hoje, esta empresa possui sede também no Brasil, aqui em São Paulo, instalada desde o ano de 1954. E mais tarde, o grupo M5 conseguiu comprar um pedal da Uaua. Esta marca de pedal, gente, Uaua, ela foi usada por Jimi Hendrix, George Harrison, Jimmy Page. O Slash usou muito esse pedal, Uaua, Kirk Hammett, Eric Clapton e muitos outros guitarristas. E como os meninos da banda M5 acompanhavam isso pela televisão, observavam esse pedalzinho Uaua e o efeito que ele fazia, né, nos instrumentos. Então, também foi um sonho da garotada, possuir esse pedal Uaua. O Uaua é usado para tocar rock and roll lullaby. Então, quando a nossa banda M5 tocava rock and roll lullaby, tinha que usar esse pedal, porque o efeito sonoro desse pedal tinha nessa música. Então era uma exigência, tocar lullaby tinha que usar o pedal Uaua. E destas formas nós vamos trazendo, né, citações, vamos incrementando a nossa história, né, contando toda a formação do M5. Mimoso tiveram outras bandas, Zip, de Heversons, né? Mas essa história vai ficar para um novo programa ainda. Hoje escolhemos mesmo ficar narrando a banda M5, né? Uma exclusividade. Banda Zip, as outras bandas vão vir em novas programações futuras. Tá? Então escolhemos para iniciar a nossa falação com banda M5. E a partir de 1946, aparece então a marca Fender, com seus famosos amplificadores, e também a Fender produzia instrumentos musicais. As famosas guitarras Stratocasters, né? Todo mundo ouviu falar disso, né? As pessoas antigas que gostavam do rock and roll. As guitarras Stratocaster e os baixos do modelo denominado de
Precision Bass. Era o sonho da garotada. Nossa, eu queria ter um contrabaixo da marca Precision Bass. De propriedade de Léo Fender. Léo Fender era um americano que morava na Califórnia. Mas, como eu disse, nossos meninos eram inspirados pela banda Beatles. Então, eles tinham acesso a essas informações, né? E chegavam as informações, como fabricante também da guitarra Telecaster. Foi uma marca famosa de guitarra que foi produzida desde 1951. E os nossos meninos tinham vontade de possuir estes instrumentos. Tanto é que, para adquirir os amplificadores, foi necessário fazer uma viagem ao Rio de Janeiro. Não era em qualquer lugar que se compravam amplificadores. Então tinha tudo isso, programaram uma viagem ao Rio de Janeiro para comprar os amplificadores. Quem os levou foi o Valtinho, o filho do seu Biana vereador, pai da Daniele, né? Da família Pardal. Então Valtinho, que foi motorista, levou eles ao Rio de Janeiro para eles comprarem os amplificadores. E foi aí que eles compraram um PA A6, né? Que em inglês a gente chamava de PA A6. Esse amplificador era um amplificador de 6 canais. Estamos falando, gente, de um maquinário do ano da década de 60. Isso foi em 1967. Então veja a dificuldade, né? Hoje nem existe mais, é difícil encontrar um amplificador valvulado, né? Hoje é tudo transistorizado. Mas a qualidade de som era muito melhor nos valvulados. E tinha de contar a marra, né? Os Beatles tocavam com amplificadores valvulados. E também tiveram contato com a banda Gênesis, que usava estes amplificadores. Então os meninos viam as bandas, né, que estavam no auge da década, para ver a marca dos instrumentos, para ver se eles conseguiam. Esse amplificador, inclusive, foi comprado na Mesbla. E o vendedor chamava-se Wilson Fontes. Eu tenho todos esses dados porque existe a nota fiscal, né? E, como informação, os Mutantes também usavam esta marca de amplificadores. Depois, gente, apareceram os amplificadores da Thunder Sumei. Quando estes amplificadores davam problemas, quem os consertavam era o Badaci. Então observe vocês como nós estamos trazendo para o nosso programa pessoas que já faleceram. Porque nós estamos contando uma história antiga, né? A formação da banda M5. Todos estes transformadores eram valvulados. Eu lembro-me das válvulas 6LC, que em inglês era SIC-LC, e da válvula L34, que em inglês era L34, usadas nos amplificadores. Então vejam vocês, né, como a nossa história é rica de detalhes. Detalhes que dão trabalho para conseguir. Montar toda essa pesquisa deu muito trabalho. E hoje, né, nós estamos transmitindo tudo isso para vocês, para que vocês nos ouçam, né? E nós também somos gratos a essa audiência, né? Vocês valorizarem o nosso trabalho. E desta forma, nós vamos finalizando mais este bloco, nos preparamos para o último bloco do programa. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. Todo dia é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. Oh, é tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra. O Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Para promover o crescimento econômico e gerar empregos. Para levar melhores condições de vida para a população mais carente. Para incentivar investimentos e conectar os brasileiros. É para isso que o governo federal trabalha. Para que o Brasil seja sempre a pátria do desenvolvimento. A pátria que cresce e melhora a vida de todos os brasileiros. A pátria trabalhadora Brasil. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A produção agropecuária do nosso é o maior plano safra da história. Ministério da Agricultura e Pecuária, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigos, é Gotinha! Que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil. E para dar início ao movimento nacional pela vacinação, vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Tio, não atende não. Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver. Sou eu que vou ter que socorrer o garoto. Não atende, não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Detran, Governo do Distrito Federal. Então, retornando ao nosso bloco, eu fiz essa pergunta para a banda. Qual foi o melhor baile que vocês produziram? Tá? Então, conte para mim, qual foi o melhor baile que vocês fizeram? E eles me responderam que um dos melhores bailes tocados pela banda M5 foi lá em Aracruz. Em 1971, outro baile muito marcante, lá na cidade de Vila do Itapimirim. O baile estava um show, até que apareceu o Gabriel Macumba e arranjou uma confusão danada. Então, na minha entrevista, esses dois bailes ficaram marcados como os melhores bailes da banda M5. Esse de Aracruz e este de Vila do Itapimirim, que o Gabriel Macumba, no final, criou uma confusão danada e brigou dentro do baile. Só em 1972 é que eles conseguiram comprar, então, o teclado. Aquele teclado esperado, da marca que eles desejavam.
Nesta época, o Maurício ainda fazia parte da banda. Maurício, gente, era guitarrista. Só que o Maurício teve que sair da banda porque a sua mãe foi embora morar em Vitória. E não havendo jeito, Maurício teve que deixar a banda, não tinha outra forma, né? A banda fica então um período sem o guitarrista Maurício. E Kiko tinha o que precisava. O Kiko tinha uma vitrola e também tinha os discos. Porque na época, para você tirar uma música, você colocava no aparelho e ouvia diversas vezes. Como eu disse, né, o Zé II era um dos grandes ouvidos musicais da banda. Tirava a música com a velocidade encantadora. O Zé II tirava rápido o som da guitarra e o som do contrabaixo. O Kiko, inclusive, abriu até uma boate de tanta empolgação nessa época do rock and roll, nessa época em que Mimoso estava produzindo as suas bandas. E mais tarde, quem vai entrar para a formação do M5 é o Gatinho. Gatinho entrou como vocalista, ajudando, e também com os instrumentos de corda. Gatinho tocava violão, guitarra, podia de vez em quando pegar o contrabaixo, dava conta. Rapaz, a banda tinha tudo o que eles desejavam. O que a banda não tinha era dinheiro. Isso o M5 não tinha. Tinha dinheiro para nada. E outra passagem interessante da banda, que eu vou narrar aqui para vocês, é a entrada do Faísca. Então, como o Faísca entrou nessa história? É o que eu vou narrar agora. O Faísca, ele começou a sua carreira profissional no início da década de 1970. Ele acompanhava o cantor Eduardo Araújo. E logo após, ele tocou na banda Zappa. Tocou nesta banda até o ano de 1979. Depois, Faísca deixou a banda Zappa e entrou na banda Joelho de Porco, que foi uma banda precursora do punk e do rock de humor no país. Tico Terpins, o baixista do Joelho de Porco, era o proprietário do estúdio Áudio Patrulha, que seria conhecido mais tarde como o estúdio A Voz do Brasil. E foi neste estúdio que Faísca conheceu o Zé Rodrigues, que passou a escalá-lo para participar de gravações de trilhas sonoras e dos jingles, né, para rádio e TV, trazendo-lhe uma vasta experiência no ramo. Então esse camarada trouxe os jingles para a banda, né? Teve contato com a banda e passou alguma coisa que acontecia no rock do Rio de Janeiro. Né? Mimoso sempre copiava o Rio de Janeiro. Então isso vai servindo de inspiração para que a nossa banda tenha contato com outros artistas que vão dando opinião, né, para a regimentação de música, né, criação da playlist. E foi nesse estúdio em que gravou também o seu primeiro disco do grupo Tóquio, antiga banda do Supla. Gravou a música Voltei Pra Você, trilha, inclusive, de uma novela da Rede Globo com o mesmo nome, Voltei Pra Você. Bosanello era o professor de músicas do Gelbi. Então,
O Gelbi me narra muito isso aí, a dificuldade que ele tinha de arrumar um professor. Ele ficava estudando as escalas, né? E, Dodô, eu queria tirar uma música, mas eu não sabia a escala, não sabia dissonância, não sabia formar um acorde. Então, essa dificuldade, né? Hoje tudo facilitou com a internet. Você tem maestros maravilhosos dando aula na internet. Mas nessa época não tinha. Então, o professor do Gelbi era o Bozanello. E o Gelbi acompanhava o Bozanello pela internet. Agora, né, o Gelbi começou a desenvolver melhor, foi aprendendo mais, mas estudou, e o Gelbi estuda até hoje, tá, gente? Estuda escala, faz treinamento de compasso, né, usando a internet. E quem eu não consegui identificar, que eu tinha vontade de identificar, foi o Elias Macedo Fulião, que toca na banda do Roberto Carlos. Eles me falaram muito da ajuda desse camarada, do Elias Macedo Fulião. Ele toca até hoje com o Roberto Carlos. Mas nas minhas entrevistas, nas minhas pesquisas, eu não consegui contato com esse camarada. Então, eu vou ficar devendo essa parte da nossa história da banda M5. E desta forma, eu dou por encerrado a nossa preleção, o nosso documentário de hoje. Nós estivemos contando toda a história de formação linear da banda M5, desde a sua origem até quando acontece do Gelbi ter de ir embora para o Rio de Janeiro, servir o Exército, e vai havendo um descompasso entre eles e a banda vai deixando de existir. Portanto, eu agradeço a vocês pelo carinho, pela audiência e na esperança de, num próximo programa, nós estarmos trazendo outro tema, tão interessante quanto foi o tema de hoje. Contamos toda a história de formação da banda M5. Sabemos que Mimoso, né, teve outras bandas, temos Zip, de Heverson, né, e tudo isso pode fazer parte da nossa programação futura. Mas hoje nós preparamos e contamos e narramos a história da banda M5. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. Todo dia é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. Oh, é
chão que chega na mesa na mão. Na sua vida é a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra. O Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Para promover o crescimento econômico e gerar empregos. Para levar melhores condições de vida para a população mais carente. Para incentivar investimentos e conectar os brasileiros. É para isso que o governo federal trabalha. Para que o Brasil seja sempre a pátria do desenvolvimento. A pátria que cresce e melhora a vida de todos os brasileiros. A pátria trabalhadora Brasil. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A produção agropecuária do nosso Brasil é o maior plano safra da história. Ministério da Agricultura e Pecuária, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigos, é Gotinha! Que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil. E para dar início ao movimento nacional pela vacinação, vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Tio, não atende não. Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver. Sou eu que vou ter que socorrer o garoto. Não atende, não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Detran, Governo do Distrito Federal. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. Todo dia é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. É tudo que vem lá do chão, que chega na mesa na mão. Na sua vida é a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra. O Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Para promover o crescimento econômico e gerar empregos. Para levar melhores condições de vida para a população mais carente. Para incentivar investimentos e conectar os brasileiros. É para isso que o governo federal trabalha.
para que o Brasil seja sempre a pátria do desenvolvimento, a pátria que cresce e melhora a vida de todos os brasileiros. A Pátria Trabalhadora Brasil. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A produção agropecuária do nosso Brasil é o maior plano safra da história. Ministério da Agricultura e Pecuária, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigos, é Gotinha! Que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil. E para dar início ao movimento nacional pela vacinação, vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.